Bem, gente, me desculpem o atraso, eu tava aqui trabalhando até agora, não consegui... não sei como é que eu faço aqui agora pra virar essa câmera. Ixi, gente, eu vou virar sim, espero que dê. Só que eu não vou conseguir ver as perguntas do pessoal do TikTok, tá? Me desculpem, mas eu acho que vai ficar melhor assim, porque eu não consegui ir lá. Gente, então hoje o que a gente vai falar é sobre manchas na pele, né? Que é uma coisa que todo mundo quer saber, sempre tem gente que tem uma manchinha, seja de melasma, seja alguma mancha de, cicatriz de acne, também é uma outra coisa que a gente acaba ficando na pele também, né? Oi, gurias! Que bom ver vocês! Então, o que a gente vai fazer é falar, então, sobre essa questão de manchas na pele, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês vão me perguntando e a gente vai fazendo essa live um pouco interativa também, tá? É um tema que eu adoro, né? Vocês sabem que eu sou especialista em harmonização orofacial e dentro da harmonização a gente tem a questão do gerenciamento de pele, né? Então acaba que a gente aprende bastante coisa de skincare e como melhorar manchas e questões de peeling, essas coisas todas também. Então, a gente tem que saber que tipo de mancha é que tem na tua pele. Se é um melasma, se é uma hiperpigmentação, por exemplo, depois de espinha ou depois da depilação, que a gente pode também ficar com a pele mais sensibilizada e acabar gerando uma mancha, né? Tem outras coisas que a gente vai desenvolvendo, como as sardas, né? Então tem gente que tem um pouco mais de predisposição de desenvolver sarda. E aí, com o passar do tempo, até com muita exposição solar, também acaba desenvolvendo a sarda. E também manchas por sensibilização, como um peeling mal feito ou queimadura, né? Então a gente tem que cuidar com esse tipo de mancha também, tá? O que é a mancha? A mancha é um descompasso do teu melanócito. O melanócito é a célula que a gente tem que produz a melanina e por algum estímulo, seja sol, seja calor, seja hormônio, uma inflamação ou até por genética, tá? Ou algum uso incorreto, um ácido muito forte ou um clareador, ou não usar proteção solar, né? Uma proteção solar efetiva, isso tudo pode nos gerar uma mancha, tá? Faz com que os nossos melanócitos, que são essas células que produzem a melanina, elas acabem reagindo e produzindo um pigmento a mais, tá? E aí isso é o que causa a nossa mancha, tá? Então o melasma normalmente é uma mancha crônica, simétrica, ou seja, se tu tem melasma aqui, tu vai ter melasma aqui também. Se tu tem um melasma aqui no buço, tu vai ter um melasma dos dois lados, então ela é simétrica, ela é comum então nas maçãs do rosto, no buço e aqui na testa. A minha que eu tinha era mais aqui na lateral, tá? Então era simétrico, era um melasma. O meu fundo era um fundo hormonal, né? Quando eu usava anticoncepcional ou aquele Dilmirena que tem o hormônio, né? Isso me desencadeava. Eu entendi que uma das causas do meu melasma era o fundo hormonal, tá? Mas também ele pode ser um fundo inflamatório ou ele pode ter um fundo vascular, o melasma, tá? E por isso acaba sendo um pouco mais difícil de tratar, porque tem coisas que a gente vai ter o hormônio, né? A gente vai estar na gravidez, a gente vai ter aqueles hormônios, não vai ter muito como a gente tratar naquele momento, tá? O calor
e a luz visível também são outras coisas que fazem a gente ter melasma, inclusive a luz do celular. Ela é uma luz que pode, inclusive, desencadear o melasma, tá? Não tem cura, melasma é uma coisa que não tem cura, mas é tratável, né? Então a gente tendo uma constância no tratamento e fazendo um skincare bem apropriado, ter todo um cuidado que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? A gente vai conseguir melhorar a questão do melasma. Outro tipo de mancha que a gente pode ter é a hiperpigmentação pós-inflamatória, que ela aparece depois de acne, depois de uma depilação, ou de lesão, de um peeling, ou alguma coisa que machucou a pele, e aí gera uma reação inflamatória, e por isso acaba podendo gerar a mancha, né? E isso acontece muito mais com as peles mais escuras, né? A pele negra, a pele morena, e depois de um tempo ela acaba sumindo, acaba saindo, tá? E a gente consegue tratar esse tipo de clareamento, né? Esse tipo de mancha com um clareamento suave e controlando a inflamação da pele, tá? Deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Ai, gente, eu queria tanto virar aqui a minha câmera e eu não sei como virar. Se alguém puder me dizer como é que vira essa câmera aqui na live, eu vou adorar que vocês me digam. Porque eu queria ver eu queria muito ver vocês virar a câmera. Deu. Agora sim, assim. Muito bem. Agora sim. Outra coisa que pode acontecer de mancha na nossa pele, então, são as sardas, né? Ou efélides, que a gente chama, ou de manchas senis, que são umas manchas solares, ou seja, a gente pegou muito sol e a pele acaba ficando manchada para sempre, né? E às vezes também é uma mancha que fica branca, porque o melanócito já trabalhou tanto, que ele para de funcionar e vira aquela mancha de despigmentação, ou seja, não é uma mancha escura, e sim uma mancha mais clara, tá? Isso também é uma outra coisa que pode acontecer. E manchas por sensibilização da pele, que são causadas por a gente usar um ácido incorretamente, a gente pode fazer misturas que não são adequadas para a pele e aí causar uma mancha. Queimadura solar também pode causar mancha na nossa pele, tá? E aí, então, o que a gente precisa fazer quando a gente tá com a pele muito sensibilizada e a gente tem uma mancha por essa sensibilização da pele é a primeira coisa, restaurar a barreira de proteção da pele, tá? É a gente restaurar a barreira cutânea para depois a gente começar a querer clarear a pele. Então, clareamento de mancha é uma coisa que exige tempo, exige paciência, tá? A gente consegue, mas a gente tem que ser persistente nessa questão de melhora de mancha, certo? Muito bem, então as manchas se formam, como eu falei antes, porque os melanócitos são estimulados além do normal e aí eles reagem produzindo mais melanina, tá? E quais são as coisas que mais desencadeiam a melanina? Então, radiação solar e luz visível, como eu falei antes, até a luz do próprio celular, calor, inflamação da pele, alterações hormonais, que pode ser até o uso de anticoncepcional, pode ser na menopausa, na gravidez, tá? Então a gente tem esse tipo de variação hormonal que pode gerar uma mancha, não é que vá gerar, mas pode gerar, ou seja, nem toda pessoa que fica grávida vai ficar com melasma, mas pode acontecer, tá? Muito atrito na pele também, tá? Ou um trauma repetitivo naquela pele, ou seja, tá sempre cafungando uma espinha e aí vai gerar um machucado que tá sempre repetindo aquele machucado ali e aquilo ali pode virar uma mancha, tá? E usar incorretamente
cosméticos, tá? Principalmente os ácidos. E a gente vai falar daqui a pouquinho a questão dos ácidos, o que melhora a mancha e o que pode causar mancha. Tá bem? Muito bem. Quando a gente tá com a pele inflamada, né, a gente tem mais chance de causar uma mancha, tá? Isso porque existe uma desorganização da barreira cutânea, e a barreira cutânea é o que protege a nossa pele. Então, a gente tá com essa barreira cutânea desestabilizada, a gente pode causar uma mancha. Então, depois de espinha, depois da depilação, depois de peeling, ou por ficar coçando muito, isso aí gera uma inflamação na pele e a gente pode causar a mancha. Então, toda vez que tu tem uma mancha por inflamação, é um sinal de alerta. É sinal que tu tem que restaurar a tua pele, tá? Pra depois clarear, tá bom? Muito bem. E agora, então, vamos começar a entrar no que a gente pode usar de cosméticos para que a gente melhore as manchas na nossa pele, tá? A coisa que eu mais gosto, tá? Que eu acho que todo mundo pode usar é a niacinamida. A niacinamida, ela tem uma ação anti-inflamatória, então ela vai restaurar num primeiro momento a tua barreira cutânea e ao mesmo tempo ela tem essa ação já de inibidora da melanina, tá? Então ela vai tratar das duas formas. Ela vai melhorar a barreira cutânea e ela também vai te ajudar a clarear, tá? Outra coisa que a gente pode usar é o ácido tranexâmico, tá? Que ele atua na parte inflamatória e vascular do melasma. Então, se é melasma, o ácido tranexâmico a gente pode utilizar. Outra coisa que se utiliza muito, tá? Que é a vitamina C, tá? A vitamina C a gente pode usar sempre. Ela é um antioxidante que vai uniformizar o tom da pele. Ele vai ter essa questão de clarear a pele também. Então, vitamina C podemos usar. Ácido azelaico, tá? É outra coisa que até quem tem a pele bem sensível, quem tem... me fugiu o nome agora. Rosácea, pode utilizar, tá? O ácido azelaico, que vai ser importante, tá? Pra melhorar as manchas na tua pele. E uma coisa que é vamos dizer assim, até uma novidade, tá? É o bakuchiol, que ele é considerado o retinol natural, o retinol vegetal, e que a gente pode utilizar ele até durante o verão. Então, uma coisa que a gente sempre quer usar, né, são os retinóis, desde a tretinoína, o retinal, o retinol. Esses a gente não pode usar durante o verão, mas o bakuchiol, que é considerado como se fosse um similar, só que de origem vegetal, a gente pode usar inclusive no verão, tá? Só que o que a gente tem que entender é o seguinte: temos que ter calma, muita calma, tá? Não é de um dia para o outro que o nosso melasma vai sumir, que a nossa mancha vai sumir. Elas podem sumir, sim, mas é durante bastante tempo, tá? E são várias coisas que a gente precisa fazer para que essa mancha desapareça, tá? Então, usar protetor solar sempre, repor o protetor solar, hidratar bem a pele e recuperar a barreira cutânea, tá? E agora vamos falar então de algumas perguntas que pode ser que vocês tenham dúvida e aí a gente pode esclarecer, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntarem. Vitamina C mancha a pele? Não, tá? Que foram perguntas que já me fizeram. Vitamina C mancha a pele? Não. Inclusive, pode melhorar as manchas da tua pele, tá? E até prevenir as manchas se for uma vitamina C boa, tá? A gente tem que ter cuidado com a procedência das vitaminas C também. Outra coisa, ácido clareia a pele? Alguns ácidos sim, mas a gente tem que usar com critério,
tá? A niacinamida vai ser ótima, se quiser usar a niacinamida sempre, pode usar, é muito bom, tá? E sempre protegendo a pele contra os danos solares, né? Outra coisa, maquiagem piora a pele, piora as manchas? Não, tá? O que pode piorar é tu não saber remover adequadamente a maquiagem e de repente até machucar a tua pele ou usar demaquilante muito agressivo. E aí isso sim pode causar mancha, tá? Mas a maquiagem em si não causa mancha. Podemos usar mais de um clareador? Sim, a gente pode. Por exemplo, usar niacinamida com vitamina C. A gente pode usar um retinol com vitamina C, a niacinamida com a vitamina C. Eu gosto sempre de intercalar. Usar de repente de manhã um e de noite o outro, tá? Mas usar ao mesmo tempo a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, podemos usar mais de um sim, mas com cautela, tá? Esfoliar a pele pode causar mancha? Normalmente não, tá? Normalmente esfoliar a pele, principalmente se a gente fizer uma esfoliação bem feita, ela vai remover as células mortas da superfície da pele e vai estimular a renovação celular. E vai deixar, inclusive, que os clareadores penetrem mais na pele, né? E aí vai ser melhor até para deixar com que eles melhorem e uniformizem o tom da pele com o tempo, tá? Ou seja, esfoliar a pele pode preparar a pele para os ativos clareadores. Então, é uma boa estratégia a gente fazer esfoliação se o nosso objetivo é remover manchas, tá? Mas pode piorar? Sim. Se a gente fizer uma esfoliação muito agressiva ou com muita frequência, a gente vai tirar a barreira cutânea e aí a gente pode estimular os melanócitos a quererem produzir a mancha. Então, fazer uma esfoliação é bom, porém, a gente tem que fazer tipo assim, uma ou no máximo 2 vezes por semana com produtos específicos para o rosto. E aí isso vai ser bom para melhorar as manchas, tá bem? Que mais? Alguma dúvida que vocês queiram me perguntar? Tá? Então, o que a gente pode usar com segurança inverno e verão? Niacinamida, ácido tranexâmico, vitamina C, ácido azelaico, bacuchiol e o ácido mandélico, tá? Esses a gente pode usar inverno e verão. O que a gente pode usar só no inverno? Aí a gente vai utilizar a tretinoína, os ácidos retinóicos, tá? O ácido glicólico em concentrações altas, a hidroquinona. Aí isso tudo a gente tem que ter supervisão e a gente tem que fazer no inverno, tá? Não em momentos que a gente vai ter sol no rosto, que a gente vai pegar muito sol no rosto, tá? Para que a gente use então esses ativos sempre então com proteção solar, tá? A gente sempre tem que proteger o rosto antes, depois, né, do uso. Muito bem, vamos falar então agora um por um. A niacinamida então. A niacinamida é um clareador suave, anti-inflamatório, que fortalece a barreira cutânea, então tu pode usar ele todos os dias. E tu pode usar ele até 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Eu digo sempre assim, se eu tivesse que escolher um ativo só para utilizar, seria a niacinamida. Porque ela clareia a pele, ela faz estimulação de colágeno, ela melhora a barreira de proteção da pele, ela tem vários benefícios, tá? Então a niacinamida tu pode usar sempre, inclusive adolescente pode usar a niacinamida, tá? O ácido tranexâmico, ele vai clarear, ele vai reduzir a inflamação e ele é o que é bom para aquele melasma vascular, tá? Então,
pode utilizar ele 1 ou 2 vezes por dia, preferencialmente, pode usar de manhã e de noite, mas preferencialmente à noite, tá? E ele é bom para peles sensíveis, tá? E tu pode utilizar ele revezando niacinamida de dia e ele de noite, ou ele de noite e a vitamina C de dia, é uma ótima combinação também, tá? A vitamina C a gente pode utilizar todos os dias também, de preferência de manhã, tá? Porque ela, inclusive, vai ser como se fosse um protetor solar natural, tá? Então, tu pode utilizar, ela vai melhorar as manchas, vai clarear a tua pele e ainda vai ser uma proteção solar, vai te ajudar na questão de proteção solar, tá? Ele vai potencializar o efeito do filtro solar. Mas o que a gente tem que entender é que existem algumas vitaminas C que tem uma concentração mais alta e que pode gerar uma ardência na pele, tá? Então, às vezes, usar uma vitamina C mais forte, num primeiro momento, para aquela pele que não tá muito acostumada, pode dar uma leve ardência. Então, aí, se ela começar a ficar muito ardidinha, usa um dia sim e um dia não, tá bom? O ácido azelaico é uma outra coisa que a gente pode utilizar também. Ele é um clareador, ele é bom para acne, ele tem efeito anti-inflamatório e a gente pode utilizar ele 1 ou 2 vezes por dia. Eu gosto mais de utilizar ele à noite, tá? E quem tem rosácea, é bom utilizar ele porque ele é pouco irritante, ele não vai fazer com que tu fique com a tua rosácea ativa, tá? E o bakuchiol também, como eu tinha falado antes, é aquela alternativa do retinol, né? Que vai clarear, uniformizar, estimular a produção de colágeno e não vai irritar, tá? A gente usa ele 1 vez por dia, de noite, e ele é seguro para as peles sensíveis e pode ser utilizado com a vitamina C. Então, tu pode usar ele de noite e a vitamina C de dia. E agora o que todo mundo quer saber sempre, né? E o retinol e a tretinoína, tá? Esses a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Quando a gente quer, a gente tem aquele ímpeto, aquela muita vontade de clarear ou de formar colágeno, a gente fica querendo muito utilizar a tretinoína. Mas a tretinoína a gente tem que entender que nem sempre ela vai ser boa, tá? A gente tem que entender que tem peles que não vão aceitar bem a tretinoína. Inclusive, em relação a manchas, tem pessoas que ela sensibiliza demais a pele e aí pode ter um efeito rebote, né? O efeito de gerar mais mancha. Então, a gente tem que ter esse cuidado em relação à tretinoína, tá? Aquela pele que descama muito, que fica muito sensibilizada, é porque tu tá tirando a barreira de proteção da pele, e aí então a gente tem que ter cuidado, porque ela pode gerar mancha nesse tipo de pele mais sensível, tá? Normalmente é para clarear, né? Normalmente a tretinoína vai clarear a pele, vai ajudar nesse processo de clareamento, mas nem sempre. Então, assim, começa aos poucos, com uma concentração mais baixa, começa com um retinol, de repente, antes de já ir pra tretinoína, tá? Vocês sabem que a tretinoína é o mesmo daquele remédio que toma pra acne, que é esqueci o nome, gente, eu já tô com a minha memória péssima. Que os adolescentes tomam pra acne. Se alguém me lembrar do nome, me escreve aqui, tá? Ele é a mesma coisa. Rocutan, isso aí. Ele é a mesma coisa do Rocutan, tá? Então, vocês sabem que quando o adolescente ou o adulto... Ai, peraí que eu fiquei... Peraí, gente. Voltei. Quando o adolescente começa a tomar o Rocutan, é imprescindível que ele não tome sol, né? Justamente para não dar mancha, tá? Então é a mesma coisa se tu vai passar a tretinoína no rosto. A gente tem que ter muito cuidado em relação a pegar sol. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nesses lugares que a gente tem mais inverno,
é mais tranquilo de a gente usar a tretinoína no inverno. Agora, quem tem sol o tempo inteiro, né, assim, mais pro norte do país, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, de cautela, porque tu pode gerar uma mancha que não era o que tu tava imaginando que isso ia acontecer, né? Não era o que tu gostaria. Sim, daí então a niacinamida, Carmen, não vai te causar isso, tá? A niacinamida, ela é suave, ela vai inclusive, ela vai te ajudar em reconstrução da barreira cutânea e vai te ajudar a clarear. Então, a niacinamida tu pode usar com muita tranquilidade, tá? Eu acho dos melhores, vitamina C e a niacinamida, tá? E a gente usa retinol e tretinoína só à noite e durante o dia sempre protetor solar. E a gente só usa esses retinóis se a nossa pele estiver 100%, se a nossa barreira de proteção estiver íntegra, tá? Se não, não, tá bom? E o que é muito importante é não ter pressa, tá? A gente não pode ter pressa para clarear. O clareamento, ele vai ser aos poucos, ele vai ser lento. Eu tinha melasma, tá? Os meus melasmas eram principalmente aqui na testa e eu, depois que eu comecei a fazer a esfoliação, a fazer massagem facial, que é uma outra coisa que estimula a renovação celular. Os exercícios faciais também fazem essa questão de renovação celular, tá? A gente melhora, inclusive, o melasma, tá? Então, a gente precisa, para melhorar o melasma, ter calma, não vai ser tudo de um dia para o outro, então, é paciência e persistência. Fazer esfoliação, fazer massagem, fazer exercício facial, fazer um bom skincare, então usar um desses ácidos, tá? Vai ser muito importante, tá? Para os poros dilatados, a primeira coisa que tu tem que fazer é limpar bem a tua pele, tá? E o que eu gosto, o que eu acho que fica muito bom para melhorar essa questão dos poros dilatados é usar um óleo de limpeza, primeira coisa, tá? E aí com isso tu vai estar com a pele bem limpa, tá? Parece que não, né? Que óleo, vou usar óleo, como assim? O óleo vai realmente tirar todo o protetor solar do teu dia, ele é a única coisa que vai tirar o protetor solar, tá? O resíduo do protetor solar, ele vai preparar a tua pele, depois se tu quiser lavar de novo a tua pele com um sabonete específico para o teu tipo de pele, vai começar a ajudar também na questão dos poros dilatados, tá? Usar um ácido, tá? Pode ser a niacinamida é ótima, tá? Na verdade, óleo Johnson eu não acho que é o melhor, tá? Eu prefiro realmente que seja um óleo de limpeza, tá? Tem da Principia, tem da CeraVe, tá? Se vocês quiserem, tem ali no meu link da bio, tem um link da Amazon e eu fiz eu separei vários deles assim pra ti, tá? Pra vocês, assim, listas, assim, de óleo de limpeza, de retinol, todas essas coisas, assim, até tem o bakuchiol também ali, tá? Então, se vocês quiserem, tem tudo ali, indicações de produtos, tá bom? E eu quero dizer pra vocês também que essa live fica salva no YouTube, tá? Então, se vocês quiserem retomar, ver de novo essa live, tá? Vocês podem ver no YouTube também, tá bom? Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram me perguntar? Algum produto ou alguma coisa, tá? E o melhor hidratante agora pro inverno. Então, pro inverno a gente tem que ter muito cuidado em relação à barreira cutânea também, né? Porque, não sei se vocês viram os posts atrás que eu fiz, o vento, o frio, né? Essas mudanças de temperatura de tu estar no ar-condicionado quente e depois ir pro frio,
o próprio ar-condicionado no quente ou os aquecedores tiram, né, ressecam mais a pele. Então a gente usar um hidratante facial mais potente é bem importante, né? Então assim, ó, tem um da Biziu, tá? Que é o creme preenchedor, que ele tem óleo vegetal na composição. Eu gosto muito de utilizar ele, tá? Se vocês quiserem, tem o meu cupom de desconto que é o Angela5 no site da Biziu. Mas usar hidratantes mais densos agora nessa época do ano, tá? Tem também uns com fito-hormônio que eu adoro, tá? Tem da Adicus e tem da Vichy. O da Vichy se chama Neuvadiol e o da Adicus, agora eu não me lembro exatamente o nome, mas vocês procurem lá, hidratante com fito-hormônio da Adicus. É super bom, tá? Porque ele, inclusive, ajuda na produção de colágeno, porque ele tem o fito-hormônio, ele é como se fosse um hormônio vegetal, vamos dizer assim, tá? Que, como é que eu vou dizer assim, mimetiza o estrogênio, tá? Então, melhora também a produção de colágeno na nossa pele. Então, é bem bom utilizar produtos como fito-hormônio e tem esses dois hidratantes, da Vichy e da Adicus, que são um pouquinho mais densos e aí pro inverno eles são ótimos, tá? Mas esse da Biziu é um pouco mais em conta e ele tem esse óleo vegetal que dá faz uma barreirinha mais densa para tu não perder tanta água pro ambiente, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Tá? Me desculpem o atraso de novo, tá? Mas eu fiquei atendendo até esse horário. E aí eu queria que vocês me dessem também, me mandem mensagem, na próxima live eu gostaria que tu falasse de tal coisa, tá? Que eu acabei não perguntando agora no meio dessa nossa live aqui, mas se vocês tiverem alguma sugestão de live, tá? Para que a gente possa fazer na quarta-feira que vem, eu vou adorar receber, tá bom? Foi um prazer, uma boa noite para vocês e até quarta-feira que vem. Beijão!